Bom dia. Gente, vocês sabem onde que eu parei? Qual foi a página que eu parei? Nós chegamos a fazer as atividades de gramática. Dê uma checada aí para mim na página 193, por favor. Também. A 194 que nós fizemos toda? Deixa eu verificar aqui. Gente, alguém dá uma checada aí junto com a Isabelle, por favor. Bom dia, João. A página 194, nós chegamos a fazer toda? Eu acho que não. Falta a letra B da 5. Oi? Na 94 falta a letra B da 5. A B da 5? Então, ótimo. Então, vamos lá. É isso mesmo? Confere aí, Guilherme. O Enem divulgou as notas, tirei 0 em História. Sério? Nossa, que surpresa! Aí está dizendo aí, intervenção militar já. Então, como que nós poderíamos responder aí, turma? Ó, por meio de que figura de linguagem cada um deles veicula a crítica? Justifique. A 5B, né? Justificar. Alguém sabe, turma? Estão enxergando aí, gente? Então vamos lá, os canos de armas e as bombas saindo da tela da TV constituem uma hipérbole. Por que uma hipérbole, gente? Devido à questão do exagero, né? Até pode, Tiago, mas isso aqui é a resposta das questões. Até posso disponibilizar, mas os canos de armas da TV, né, constituem uma hipérbole. A hipérbole, no caso, gente, é uma figura de linguagem que ela vai indicar o quê? A hipérbole ela indica exagero, lembram disso? Morri de rir. Agora, no texto 2, né?
No texto 2, a crítica emerge. A que figura de linguagem, gente? Que figura de linguagem vocês acham que está presente no texto 2? Uma ironia, né? Por que é uma ironia? Porque o personagem finge surpresa, né? Ele finge surpresa ao ouvir o que o outro diz. O que o outro diz, pois, obviamente, não é surpreendentemente que alguém fracasse numa prova que se conhece. Na verdade, que se desconhece, né, gente? Que se desconhece fatos relevantes da história. Já a turma até aqui, pô, a turma toda faltou, gente, hoje. Eu vou começar matéria nova, que isso? Como que a turma falta assim, meu Deus? Gente, agora, por favor, vamos para a página 195, tá? Porque a única questão que eu estava devendo na página 194 era o exercício 5, né? B. Então, vamos para a página 195. Então, olha só, turma, o nosso assunto, como está no livro de vocês, é figuras de linguagem. Figuras de linguagem, ele está colocando que está no segundo grupo. O livro, ele denomina como segundo grupo. Mas olha só, turma, essas figuras de linguagem que o livro de vocês está denominando como segundo grupo, nós chamamos de figuras de sintaxe, tá? Então, alguns professores vão chamar essas figuras de sintaxe.
Todo mundo já achou onde que eu estou? É o conteúdo da aula de hoje, né? Figuras de linguagem, segundo grupo, que seriam figuras de sintaxe. Então, turma, no caso, nós vamos começar com a primeira figura de linguagem que ele está falando, no segundo grupo da página 195, é a elipse. Já ouviram falar nessa palavra o primeiro ano? Então, a primeira palavra que nós temos é a elipse. Então, olha só. Não. Já, Guilherme, você lembra mais ou menos o que você... Você lembra alguma coisa de elipse? O que seria? Não? Também não, Ana. Nunca. A elipse é uma supressão, gente. É uma supressão de palavras. Exemplo, eu chego para vocês e falo assim... lembra quando a gente estuda em sintaxe, lá no 7º, 8º ano, tem um sujeito que se chama sujeito oculto, que alguns professores chamam de sujeito desinencial, outros chamam de sujeito elíptico. Lembra mais ou menos disso? Então, é exatamente isso que nós vamos falar, né? O que seria a elipse? A elipse vai consistir, ela consiste na omissão, todo mundo sabe o que é omissão, né? Na omissão de uma palavra ou de uma expressão, de uma palavra ou expressão que o contexto permite ao leitor, ou no caso, ao ouvinte, né? O próprio ouvinte, identificar com certa facilidade. Então, olha só, turma. Aqui no caso nós chamamos a elipse, né? Que é a nossa primeira figura de linguagem, a figura de linguagem do segundo grupo, que é no caso a supressão, né, turma? No caso a supressão. Então vamos ver o que seria essa supressão, né? Eu chego e falo assim, ó. Eu dou o seguinte exemplo para vocês. Bebemos água. Aí eu pergunto para vocês assim, turma, quem bebeu água? Nós bebemos água. Aí, nós bebemos água. Então, no caso, o nós, ele está elíptico na minha oração. Estão entendendo? Ó, consiste na omissão de uma palavra ou expressão que o contexto permite ao leitor, o ouvinte, identificar com certa facilidade. Bebemos água. Quem bebeu água? Nós. Então, eu vou pressupor, eu vou entender que o nós está faltando aqui. Então, é uma elipse. Tudo bem, turma? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo, né? Bem tranquilo, a elipse é bem tranquila. Só que eu quero que vocês observem o seguinte. Quando eu falo de elipse, eu estou falando de palavras que não seja o verbo, tá? Porque o nós, vocês sabem que é pronome pessoal do caso reto. E aí, turma, eu vou ter uma figura de linguagem parecida com essa, que na verdade é um tipo de elipse,
É como se a elipse tivesse uma subdivisão, tá? Que é o que eu vou chamar de zeugma. E essa, já ouviram falar, turma? Essa eu acho que não, né? Já ouviram falar nessa palavra aqui, ó? Zeugma. Deixa eu ir aqui para ver o que vocês vão responder, porque eu acho, não sei, né? De repente. Não, nunca nem vi. Nunca. Então, Isa, isso geralmente a gente aprende no segundo ano, né? Ou então a gente aprende figura de linguagem. Então, existe o zeugma, só que isso, gente, cai em concurso, né? Principalmente concurso que visa muito gramática pura. Então, o zeugma é uma outra figura de linguagem. Primeiro ano, acho que eu enfiei, né? Primeiro ano. Só um minuto, turma. E como é que eu salvei isso, gente? Eu ia ver a definição que eu dei para o primeiro ano da SLACAP ontem, que eu dei essa aula ontem para eles. Calma aí, que eu vou ter que ver isso aqui. Figuras de linguagem 1001. Não, mas não é essa. Não é essa. Ô, professor, Oi. tudo que relaciona a nós é elipse, né? Não, nós não. É tudo que se refere a alguma palavra que está omitida. Entendeu? É uma palavra que está omitida. Tá entendendo o que eu estou falando, Cauã? Oi, professor. Não entendi muito, não. Só um minuto. Olha só. Elipse, o que é omissão? É algo que não está claro, que não está aparecendo. Então, eu chego e falo assim, comi uma pizza. Quem comeu uma pizza, Cauã? Nós Nós comeu uma pizza? Eu falo nós comeu uma pizza? comemos. Tá, mas quando eu falo comi uma pizza, quem comeu uma pizza? Cauã, comi uma pizza. Quem comeu uma pizza? Eu comi uma pizza, tu comi uma pizza, ele comeu uma pizza, nós comi uma pizza, vós comi uma pizza ou eles comiam uma pizza? Foi mal, professor. A internet tá horrível, tá picotando. Então, no caso, gente, o que que seria? Então, olha só, o zeugma, turma. O zeugma é uma forma de elipse, ó. Então, é como se fosse uma subdivisão, certo? O zeugma é uma forma de elipse, ó, consiste na supressão, ó, vou sublinhar a supressão, em orações. Se é orações, turma, o que que tem que estar na minha cabeça? Se eu tenho orações,
significa que eu estou me referindo a verbos, certo? Se eu estou falando de oração, tem que falar de verbos subsequentes de um texto expresso na primeira. Então, olha só. Então, aqui no caso, o exemplo. Aqui, turma, é aqui que a gente vai entender melhor. Cada criança escolheu um brinquedo. Ó, o verbo aqui no caso, eu vou sublinhar. Cada criança escolheu um brinquedo. O menino, um carro. A menina, uma boneca. O que vocês entendem aí, turma? Cada criança escolheu um brinquedo, né? Se nós formos escrever, entender, o menino escolheu um carro, a menina escolheu uma boneca. Estão percebendo que o verbo escolheu está suprimido em um menino, um carro, e a menina, uma boneca? Vocês estão percebendo isso, primeiro ano? Lívia está percebendo. Mais alguém está percebendo isso aí, gente? Eu preciso que vocês falem comigo. Porque se vocês não estão entendendo, eu tenho que parar. Então, aqui, ó. Então, vamos entender o que seria a elipse e o zeugma, né? A elipse é uma figura de linguagem que vai consistir numa supressão de palavras ou expressões. O zeugma é um tipo de elipse, só que o zeugma ele vai suprimir o verbo, a oração. Então, é diferente. Se eu estou falando de oração, significa que eu tenho um verbo, porque se nós formos parar para entender o significado de uma oração, é o enunciado de palavras que giram em torno de um verbo. Então, aqui no caso, cada criança escolheu um brinquedo. O menino, um carro. A menina, uma boneca. Vamos lá, de novo, recapitulando. O menino escolheu um carro, a menina escolheu uma boneca. Em processo de coesão textual, nós não podemos aceitar esse tipo de repetição de palavras. Então, por isso que nós estudamos, né, para a gente poder fazer com que o nosso texto, cada vez, ele melhore. Então, por isso que nós não vamos repetir. Eu acredito que vocês entenderam aqui, né, turma? Então, tá, bem simples, né? Só que com isso é simples, mas a gente tem que ficar atento na hora de estudar e na hora que essas figuras de linguagem se apresentam para a gente. Então, agora o livro. Então, a gente já falou de elipse. Gente, o livro não está falando de zeugma. Eu coloquei o zeugma aqui porque é importante que nós falemos sobre ele. Agora nós vamos falar de um velho amigo de vocês, que esse aqui certamente vocês já ouviram falar, que é o pleonasmo. E aí, turma? Pleonasmo. Todo mundo lembra de pleonasmo ou não lembra? Se não lembra, não tem problema que a gente vai ver hoje. Todo mundo lembra mais ou menos o que é o pleonasmo? Não lembra, Izzy? Lívia também não. O pleonasmo é isso aqui, ó, gente. Ó, subi para cima, desci para baixo, comi comida, bebi bebida, chorei lágrimas. Esse é o pleonasmo. Todo mundo está lembrando mais ou menos agora? Entrei para dentro, saí para fora. Esse A é o quê? Ah, sim, professor, entendi. Esse A significa, ah, professor, eu estou entendendo o que você está falando? Então tá. Então nós vamos falar do pleonasmo, né, turma? O pleonasmo também é uma figura de linguagem que está no livro de vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Que no caso, vamos lá. Oi, calma aí, alguém está chamando aqui.
consigo sair pela entrada, porque a mesma porta da entrada da minha casa é de saída. Aí você tem um pleonasmo, mas você também tem, Lohan, no caso, você tem um paradoxo, tá? Pleonasmo, né? Então vamos entender o que é o pleonasmo. Então vamos lá. É intensificado, é intensificado por meio de outra palavra. É intensificado por meio de outra palavra que expressa repetição da ideia já contida nesse elemento. Então, aqui, turma, o livro de vocês, eu vou colocar os exemplos mais simples, tá? Para fixar isso na sua cabeça. Então, no caso, ele começa a falar, sei lá, entrei, vamos dar um exemplo mais bobo. Entrei para dentro, subi para cima. E aí, turma, o livro de vocês dá um exemplo que eu quero colocar para vocês não se perderem. Tenha pena de sua filha. Tenha pena de sua filha. Perdoe-lhe, ou seja, perdoe a ela pelo divino amor de Deus. Turma, o que vocês entendem aqui? Tenha pena de sua filha, né? Pelo divino amor de Deus. Se eu estou me referindo a Deus, só pode ser algo divino, né? Quando eu uso a palavra divino, divinizar, é eu fazer com que algo esteja próximo a Deus. Tudo bem até aqui? Posso continuar então, né? Essa matéria é bem bacana, né, turma? Alguma dúvida, gente, até aqui? Então tá, então vamos à próxima, né? Deixa eu colar aqui, porque o colando fica mais fácil para poder escrever. Então, nós vamos agora à nossa quarta figura de linguagem, né, que o livro de vocês está dando como referência, que é o polissíndeto. Gente, olha só. Poli significa o quê? Poli é um prefixo que significa o quê, primeiro ano? Quem sabe me dizer o significado, a significação do prefixo poli? Poli significa gente, policultura, diversos, muitos, vários, exatamente. Então, poli, diversidade. Síndeto, quando a gente aprende lá em oração coordenada, oração sindética, oração assindética. Ou seja, o síndeto, nesse caso, é a conjunção, tá, turma? Seria a conjunção. Então, no caso, o polissíndeto seria o quê, turma? Seria a repetição da conjunção geralmente é o e ou nem.
Geralmente o E ou o NEM, tá? Então, turma, ó, vamos ao exemplo, né? Então, olha só. Não tinha havido pássaro, não tinha havido pássaro nem flores. O ano inteiro. Nem guerras, vírgula, nem aulas, vírgula, nem missas, nem viagens e nem barca e nem marinheiro. Então, olhem só, turma. E nós temos um exemplo de um poema, né? Um fragmento de um poema no caso da própria Cecília Meirelles, né? Que é uma poetisa que faz parte da segunda geração modernista que vocês vão aprender em literatura. Então, nem a conjunção coordenativa aditiva, lembram disso? O nem de novo, conjunção coordenativa aditiva, nem. Olha como que se repete. No caso, repetiu a conjunção e nem, eu vou ter um polissíndeto. Nem de novo. Eu tenho o e e o nem. E aqui eu tenho o e e o nem de novo. Então, mais um exemplo aí de figura de linguagem, que é o nosso polissíndeto, que é a repetição da conjunção. Tá? Então, vocês precisam ficar em alerta a isso, que é a repetição da conjunção. Aí, turma, tem uma outra figura de linguagem que o livro dá como exemplo para vocês, que é a onomatopeia. Já ouviram falar sobre onomatopeia, né, turma? Tenho certeza que essa já. Onomatopeia, tudo bem? Já ouviram falar sobre eu acredito que sim, né? Onomatopeia é mais fácil. Então, no caso, turma... Sim, professor. Sim, Guilherme, isso aí. Então, no caso, a onomatopeia, o que seria onomatopeia? A onomatopeia é um emprego... Oi? Efeito sonoro. Isso aí, efeito sonoro. Que procura... Desculpem. Emprego de palavras que procuram... Ô, professor, se onomatopeia é som, né? Tipo assim, Sim, toque-toque. isso Isso, né? aí. Determinados sons e ruídos, né? Porque os ruídos também vão... Ruídos também são exemplos de onomatopeias, né? Então, a turma, onomatopeia, né? O toque-toque, ploque, splash,
E também é figura de linguagem, né, gente? Dessa vocês não sabiam, né? Pô, isso aí. Isso, Lívia. Representações de tradições. Sim, o próprio som dos animais, né? Depois da onomatopeia, vem a anáfora. No caso, agora eu vou ter a anáfora. Né? A anáfora, gente, também é uma repetição. Mas a anáfora é uma repetição de uma palavra ou expressão. É diferente. Então, olha só. Repetição de uma palavra ou expressão em uma sequência de frases. No caso, turma, geralmente de versos. Então, olha só. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 2 minutos. Vocês estão vendo alguma... Vocês estão vendo o que aí na tela? A tela do programa Word. Tá. Então, olha só. Só vou colocar o exemplo para vocês poderem ter uma noção do que seria, né? Um minuto e 10. Bem, gente, aqui tem um exemplo de anáfora, que é uma canção do Chico César, né? À primeira vista. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, temi. Quando tive coragem, liguei. Já ouviram isso, né? Então, aqui no caso, toda a música é um poema, lembra? Então, ó, quando de novo, e você veja, ó, geralmente de versos. Quando tive, que é diferente de nem e o e, que é a conjunção. Se eu tiver o que e o e, eu vou ter um polissíndeto, repetição. Quando eu tenho repetição de palavras ou expressão, geralmente em poemas e versos, eu tenho uma anáfora. Então, olha só,